Boa noite a todos e a todas. Aqui hoje vamos fazer um breve resumo da terapia psicanalítica. Quero pedir a vossa atenção porque esta é uma das psicoterapias mais complexas que nós podemos aqui aprender. Por essa razão, é extremamente fundamental que nós possamos ter muita atenção. Tomo também aqui uma nota bem rápida. Hoje nós fazemos um breve resumo. A terapia psicanalítica ela é tão complexa que não caberia talvez num vídeo de 20, 10, 15 minutos. Seria necessário que a gente pudesse desenvolver isso com mais tempo. Por isso, acredito que podemos ter outras oportunidades para a gente poder estudar esta psicoterapia. Agora, a primeira coisa que tem que ficar bem clara entre nós é que existe uma teoria de Freud e existe uma psicoterapia. E nós vamos tentar esclarecer aqui o que uma coisa significa e que outra não significa. Mas fica bem claro para todos que qualquer tipo de terapia sempre tem uma linha teórica de base. Esta linha é que orienta mais a parte mais para a repetição prática, ou seja, de tratamento ou de cura dos sintomas ou da doença que seja alvo desta psicoterapia. Portanto, a linha de que sustenta a psicoterapia psicanalítica é a teoria assim do Freud. Esta que temos que descrever um pouquinho para que possamos passar, obviamente, para a própria psicoterapia. Primeiro, recordar que o Freud é o único psicólogo mais famoso a nível mundial, mas que não é psicólogo. Ele não é psicólogo. O Freud era simplesmente um médico que esteve lá atuando em Viena. Acho que agora atualmente a República, quer dizer, Viena se encontra atualmente na República de Checa, é lá onde ele fazia então esses seus trabalhos. Então Freud ele fez a sua graduação em medicina, mas ele começou, no entanto, a pesquisar um pouco assuntos ligados com neurose, estria, como nós vamos descrever durante este vídeo. Então, dentro desta compreensão do Freud, é fundamental perceber o seguinte. Primeiro, ele teve muitos desafios para poder ter as suas ideias, suas teorias aceitas como qualquer autor que existe. Mas o que tornou difícil a aceitação das teorias, assim como do método de tratamento do Freud, é o fato de que antigamente, naquela época, tudo quanto era sintoma era compreendido sob o ponto de vista biométrico, ou seja, o adoecimento psicológico, as neuroses como depressão, ansiedade, ataque de pânico e outras que iam aí surgindo, eram compreendidos como uma manifestação biológica e o tratamento também parece seguir a mesma linhagem. E nós estamos a falar numa altura em que a psicologia era mais filosófica, mais ligada a compreender fenômenos, a entender como que as pessoas pensam e não muito ligado a esta parte de tratamento. Então Freud ele aparece, começa a compreender o sintoma não apenas como uma manifestação biológica, mas como talvez uma revelação de alguma coisa mais maior que está além de apenas uma administração de fármacos ou de tratamento biométrico que era muito exaltado naquele momento. É por essa razão que esta compreensão do Freud marca o início da psicologia interventiva, da psicologia de tratamento, tal como ela é bem conhecida hoje em dia. Agora vamos ver que tipo de assuntos Freud trouxe que acabaram trazendo aqui uma mudança na forma como o mundo olhava a psicologia. A primeira coisa que Freud traz-nos hoje, que eu vou discutir convosco, não vou entrar muito nessa questão da teoria de Freud, porque eu acredito que todos vocês conhecem, é que ele compreende que o sintoma ou a doença que aparece é uma manifestação de uma coisa muito mais maior do que apenas a manifestação biológica. Dou um exemplo claro para você entender. Imagina uma casa que lá dentro tenha um fogo ou aquela lenha, a lareira, não é? Depois a chaminé está entupida, não pode sair o fumo. Então o fogo vai ardendo, tirando a fumaça e a fumaça precisa naturalmente seguir o rumo da chaminé para poder sair. Só que acontece
que esta chaminé está entupida, mas de uma ou de outra forma o fumo precisa sair daquele lugar. Então o fumo vai fazer o quê? Vai encontrar brecha, vai encher primeiro todo o quarto, vai encher a sala, vai encher tudo. Mas como ele precisa sair, terá que encontrar espaços para poder sair. Vai encontrar brechas das janelas, brechas da porta, até sair. Então, essas brechas todas que eu estou a referenciar aqui, seria, no entanto, este sintoma que é percebido pela pessoa, este adoecimento que é percebido pela pessoa, que revela uma coisa muito maior que está dentro ou está no interior da pessoa, mas que a pessoa, por sua vez, não tem a consciência de que esta coisa existe dentro de si. É por essa razão que o Freud aparece aqui investigando este mundo tão sombrio, tão escondido que existe, mas que não está à revelia da pessoa. A pessoa só entende o agora, só entende o que está acontecendo com ele naquele momento, só entende o sintoma, a dor, mas não sabe que este sintoma está ligado diretamente a uma coisa mais profunda, que está talvez muito além daquilo que seria a sua compreensão. Então, dentro disso, Freud percebeu que existiam três, vamos lá, locais que chama-se normalmente do tópico topográfico, não é? Ou vocês foram melhor, estudaram sobre o consciente, a consciência, o consciente, o inconsciente e a pré-consciência. Então, ele percebia que este universo de fenômenos que vão se manifestando através de sintomas estariam naturalmente armazenados num pacote muito maior daquilo que nós conhecemos. Este pacote ele chamou do inconsciente. E o inconsciente era formado naturalmente de alguns traços de memória que nós formamos desde a nossa infância, mas que esta memória não está revelada a nós não conhecemos. Mas apesar disso, ela está lá, as informações estão lá e nós simplesmente vivemos na base dessas informações que não estão à nossa revelia. Claro que vou tentar explicar isso com mais precisão para você. Imagina o que nós estamos a dizer aqui é que desde a nossa infância nós fomos aprendendo coisas, fomos vendo coisas, fomos vendo informações e essas informações não desapareceram, incluindo aquelas negativas, se você foi violado, foi batido, etc. Essas informações não desapareceram, elas ficaram lá, mas também nós não ficamos toda hora lembrando. Onde é que essas informações estão? Estão no nosso inconsciente. Então, por que essas informações não estão na consciência? Muitas das vezes, segundo Freud, essas informações são tidas como meio danosas, por essa razão que há uma repressão para que essas informações não possam chegar à nossa consciência. E quando essas informações são reprimidos, são, vamos dizer, censurados, eles ficam recalcados, ficam guardados, gravados, cravados, como um disco raspado dentro de nós, que nós não temos como naturalmente aqui ter o entendimento. Somente sentimos que a música toca, mas de uma forma raspada. Tento usar um pouco aí de ilustrações para que vocês possam entender o que eu estou a dizer. Portanto, o adoecimento para o Freud seria o conjunto destes sintomas que o nosso inconsciente manda para a nossa consciência, mas que por sua vez a nossa consciência não tem o preparo para lidar com essas informações. Por isso ela tenta combater através daquelas instâncias que vocês estudaram, que eu acho que vocês melhor conhecem, que é o id, ego e o superego, que eu também vou tentar aqui talvez te explicar. Então, o que acontece? No inconsciente, nós temos um conjunto de informações, só que essas informações estão recalcadas, mas ao mesmo tempo que elas estão recalcadas, elas precisam sair. E para que elas possam sair, se manifestar, há uma força maior, uma energia muito grande que o Freud chamou, no entanto, dessa força de id, que seria naturalmente aquela força de pulsação que permite que os desejos que estão recalcados no inconsciente possam naturalmente ter espaço na consciência e possam se realizar. Só que isto não será possível, obviamente, porque não são todos conteúdos que estão no nosso consciente que a nossa consciência ela quer. Por isso que o próprio id faz aqui um jogo de compensação e cria o ego. O ego seria a instância que vai regular essas informações para que elas não possam ser tão invasivas à nossa consciência.
E quando isso acontece, significa que surgirá um outro elemento, que talvez não seja o id nem o ego, neste caso o superego, que terá a capacidade de julgar se isto vier, se você se comportar assim, talvez você vai levar uma punição. E por causa desta, mais uma vez, forma de funcionamento da nossa instância psíquica, nós acabamos naturalmente entrando aqui no jogo de reprimir algumas coisas e outras coisas deixarmos elas passarem. E por causa disso, pode existir um desajuste no funcionamento dessas três instâncias. E quando isso acontece, nós chegamos ao adoecimento. É por essa razão que a psicanálise será uma teoria antes que tem aqui o objetivo de compreender o funcionamento de todo o psíquico, olhando o inconsciente, o pré-consciente e a inconsciência. Mas para tal, irá tocar e ver como é que o id, como é que o superego, como é que o ego tem funcionado. Caso haja má funcionamento dessas instâncias, sobretudo o id e o ego, o superego, nós chegaremos a uma questão de quebra de equilíbrio. A pessoa vai entrar numa quebra de equilíbrio, porque ela não tem o controle, não consegue ter a capacidade de controlar o funcionamento do seu aparelho psíquico. É justamente neste momento que surgem as psicopatologias, que surgem as neuroses, porque a pessoa tem dificuldade de controlar o funcionamento do seu aparelho psíquico. Existe uma série de conteúdos de infância, uma série de conteúdos recalcados, que esses conteúdos não encontram espaço, uma atitude compensatória, né, por parte do ego ou do superego, e eles acabam sendo conflituosos, acabam sendo doentios na vida da pessoa. E esta pessoa adoece sem saber que, naturalmente, o que faz que ele fique doente é a questão do conteúdo que está recalcado dentro do seu inconsciente. Então, ele entendia que os pacientes que tratava, sobretudo a famosa paciente Ana O, que investigava junto com o seu amigo Brown, esse que é muito conhecido, tinha naturalmente esses conteúdos recalcados e se manifestavam através dessas explosões constantes. Ela podia explodir, como acontece com muitas mulheres, explodem facilmente, que querem partir as coisas aí. Então ele chamou isso de histeria, que é esta pulsação, essa incapacidade que a pessoa tem de controlar as suas pulsações naquele exato momento. E isto ele tentou pesquisar na sua paciente. Mas vou pedir ao Dr. Ivílio Maúcio para depois explicarmos basicamente esta parte ligada à paciente Ana O, sobretudo nos explicar como é que surge essa questão. Há uma equação que ele faz e eu não sou expert, vou deixar que ele mesmo faça essa parte. Agora, eu vou tentar avançar um pouco para a questão ligada ao tratamento. Então, como vocês perceberam, primeiro a teoria de Freud obedece uma estrutura de explicar como é que a nossa mente funciona, mas depois ela explica como é que surgem as psicopatologias, ou seja, as neuroses, as doenças nas pessoas, e por fim o Freud traz uma perspectiva de tratamento. Não basta apenas nós identificarmos que o adoecimento das pessoas não é biológico apenas. Temos que também saber como tratar usando a mesma teoria ou a mesma técnica psicoterapêutica. É por essa razão que Freud aparece aqui com o tratamento. Agora, veja, o Freud começou essa perspectiva de tratamento usando também a parte biométrica, e para isso ele foi usando, por exemplo, a cocaína, foi usando muitas drogas. Só que ele percebeu que as drogas pareciam deixar as pessoas numa situação de dependência, ao ponto até de perder um dos seus grandes amigos por ter recomendado altas doses de drogas. Então ele percebeu que não, isto não funcionava. Ele evoluiu para uma outra forma de tratamento e agora esse tratamento nós chamaríamos de hipnose. O que seria a hipnose? A hipnose é uma forma que Freud encontrou de acessar o inconsciente, não é? Através não de um relato, mas de uma sensação de sedução do paciente, que até outros chamam isso de da técnica de sedução. Através de sedução da pessoa, seduzindo esta pessoa, ela tinha a capacidade de investigar o seu interior, entender qual é a origem daquele conflito, mas o que acontece é como se a pessoa tivesse uma anestesia.
em que naquele momento faz-se o tratamento, pode-se remover o tumor, mas depois a pessoa não tem a capacidade de lembrar o que é que realmente aconteceu. Então, com a hipnose, o Freud foi perceber que as investigações que ele fazia com seus pacientes, que eu vou dar aqui talvez um exemplo da hipnose, ele podia colocar essa fita aqui, pedir para que o paciente olhe fixamente nela, não é? Podia ser um colar, desculpa aqui, fechou, desculpa. Então, pedia que o paciente olhasse, o paciente ia olhando, depois ele, portanto, fixar-se num único objeto e ignorar quase qualquer tipo de som que existisse ao seu redor. Ele chegava numa situação que parece que saía o corpo, ficava somente a alma, e naquele exato momento ele investigava o seu interior. Infelizmente nós não estamos na aula porque podíamos aplicar isso para todo mundo perceber. Então, a pessoa tem a capacidade de investigar todos os seus momentos da vida até achar talvez aquele momento que foi mais conflituoso, que está a gerar a doença ou a patologia naquele exato momento. Agora, veja, o que acontecia é que os pacientes ficavam sedados, ficavam nessa hipnose, mas depois da hipnose, depois de acabar a técnica de hipnose, eles não conseguiam lembrar-se mais. E o objetivo da hipnose, claro, toda a terapia psicanalítica, seria levar a pessoa a catarse. Então, ele podia até conseguir regular naquele exato momento, mas como a pessoa não tinha controle das suas capacidades cognitivas, da sua percepção do jeito que ela deve ser, quando acabasse, a pessoa voltava a experimentar os mesmos sintomas, porque não se fez uma outra significação daquele tipo de sintoma ou sentimento, ou então um fenômeno que levou a pessoa à situação de doença. É por essa razão que esta parte da técnica, que é a hipnose, depois foi descartada. Ele percebeu que não funcionava, os doentes voltavam quase na mesma situação. Isso fez com que o Freud evoluísse para uma outra técnica, que esta sim é muito usual até o dia de hoje. Aliás, até a hipnose há quem usa, mas modernizaram muito. Hoje existe a hipnoterapia, que é uma hipnose, é uma técnica também que é muito usada a nível mundial. Mas nós não temos domínio, eu não tenho domínio praticamente de falar da hipnoterapia no contexto como ela deve ser, mas eu posso talvez falar um pouco da Associação Livre de Ideias, que foi então aí a técnica que o Freud olhou para ela e disse que não, esta técnica que funciona. O que seria essa técnica o que seria esta técnica da Associação Livre de Ideias? A Associação Livre de Ideias seria a capacidade capacidade não, seria uma forma de aceder aos conteúdos do inconsciente através do relato do paciente. Mas não era um relato tão assim dirigido. Era tipo, a pessoa falava tudo que lhe via à sua consciência. Falava tudo. E através dessa fala, a pessoa tinha assim a capacidade de chegar até no seu inconsciente. Mas seria então a capacidade, aí sim entra a palavra psicanálise, a capacidade do analista entender que as informações que estão sendo dadas têm uma ligação com o fenômeno X, uma ligação com o fenômeno X, e entender qual é a ligação desse fenômeno com o surgimento daquele sintoma. Então, na associação livre, o paciente primeiramente ficava deitado, porque o Freud queria evitar aqui alguns fenômenos que nós vamos tratar. Ele ficava deitado, começava a falar. E na percepção do Freud, tudo quanto o paciente falava tinha a ver com ele, porque nós não podemos falar absolutamente nenhuma palavra que não esteja associada ao nosso inconsciente nem à nossa consciência. Então, tudo que o paciente fala está ligado àquele conflito ou à pessoa. Então, é responsabilidade do analista entender qual é a relação do relato do paciente com o seu inconsciente e com o sintoma que é apresentado. Talvez também com o funcionamento da sua consciência. Acho que você entendeu. Então, eu vou tentar aqui avançar para outras técnicas. E a outra técnica que o Freud percebeu que seria fundamental é a interpretação, análise e interpretação de sonhos. Por quê? Os sonhos, segundo o Freud, como vocês sabem, seriam, na verdade,
a revelação é de que existe alguma coisa, algum conteúdo do inconsciente que o id queria tanto realizar, mas por causa de vários fatores externos e internos, a pessoa não conseguiu, porque nem sempre nós temos tudo ao nosso favor. Às vezes queremos fazer uma coisa, mas não podemos. Por quê? Existe aí um conjunto de moralidade, existe aí um conjunto de regras. Então, esse conjunto de regras que impede claramente que nós possamos ter o objeto do nosso prazer, vai criar condições para que nós possamos, no entanto, manifestar esses desejos, essas vontades que não foram, vamos lá, satisfeitas dentro da consciência, através, naturalmente, de sonhos. Entenda-se os sonhos não apenas como dormir dormir e sonhar alguma coisa, mas vai mais além disso. Os sonhos seriam também o conjunto de esses desejos que nós queremos tanto realizar, mas que infelizmente nós não podemos. Então, analisando esses desejos que existem na pessoa, mas que não podem ser automaticamente, aliás, naquele momento satisfeita, nós também conseguimos entender que esses desejos podem revelar naturalmente a existência aí de uma patologia ou de uma doença, ou podem justificar a existência de uma determinada doença. Então, analisando esses sonhos, dando significados dos sonhos, criando mecanismo para que a pessoa tenha a consciência destes sonhos, entender o que é que eles significam e saber naturalmente fazer uma conjugação do que é que esses sonhos significam, irá permitir que a pessoa chegue à catarse, que depois nós também vamos falar ao longo dessa conversa. Mas agora, entenda uma coisa. Tem alguns conceitos aqui que são extremamente fundamentais que a gente possa fazer a revelação, ok? Primeiro, o Freud entendeu que dentro daquilo que era o relato da pessoa, enquanto a pessoa ia falando, existiam algumas informações que quando vinham à consciência, o paciente fazia o relato dessas situações, criavam um certo desconforto na pessoa, e esse desconforto, por sua vez, ele chamaria talvez de mecanismo de defesa, em que há um bloqueio, a pessoa tenta falar sobre a coisa, ou diminui o tom da voz, ou aumenta o tom da voz, ou tenta naturalmente evitar este assunto. E esses assuntos evitados, ele chamaria de, naturalmente, mecanismo de defesa. Portanto, para você poder entender esses mecanismos de defesa, seriam, na verdade, o alvo mais principal da nossa investigação. E a investigação desses mecanismos de defesa, ele chamaria de atenção flutuante, ok? Que é tentar, na verdade, entender por que aqui há uma oscilação, por que aqui você tentou, talvez, não falar sobre este assunto. E este evitamento é porque Freud tinha entendimento de que quando o indivíduo entra em contato com a realidade, aquela realidade, ela pode naturalmente causar o desconforto. Agora, o nosso trabalho é criar condições, através dessa atenção flutuante, de que esta pessoa entre em contato com esta realidade, com esse conteúdo do inconsciente e não lhe cause mais desconforto. Para isso, é fundamental que ele possa entender e ajudarmos o paciente a se familiarizar cada vez mais com esses conteúdos. Vou avançar aqui. Agora, veja, além desse conceito que essa atenção flutuante também foi considerada uma técnica, ele entendeu que quando você está frente a frente com o paciente, existiam alguns fenômenos durante o processo psicoterapêutico que poderiam colaborar, mas para Freud nem colaboravam, que era a questão da transferência. O que seria isso? O inconsciente, como vocês já sabem, tem um conjunto de desejos. Então, quando o paciente está perante a pessoa do seu analista, ou seja, do analista, neste caso o psicanalista, ele poderia facilmente transferir as suas vivências, transferir os seus desejos mal realizados para a pessoa do paciente. Por exemplo, começar a olhar ele como o marido bom que nunca teve, começar a olhar como o pai bom que nunca teve, e aquilo criaria talvez um vínculo. Só que para o Freud, essa questão de criar isto, para ele atrapalhava a terapia. É por essa razão que as terapias do Freud eram feitas no divã, para evitar o contato que, segundo ele, acabava criando essa transferência, não é? Agora, para nós, hoje em dia, a transferência só nos ajuda a entender realmente
quais são os desejos instalados. Se a pessoa te olha, depois tem aquele sentimento de que talvez seja o pai, talvez seja o marido, isso vai nos ajudar facilmente a entender quais são as partes conflituosas, o que é que esse paciente na verdade precisa. E facilmente nós podemos ajudar o paciente a entender aquela transferência que está sendo feita naquele momento e dar, na verdade, um significado àquilo. E não, talvez, aproveitar-se da situação, porque, segundo Freud, é um paciente que tentou lhe beijar, por isso que até acabou criando condições para que nunca mais tivesse contato aí com os seus pacientes. Mas vou avançar para talvez não alongar muito este vídeo. Então, dentro dessa transferência, seria necessário também que existisse um outro elemento, porque se o paciente tem a capacidade de transferir os seus desejos para a pessoa do terapeuta, é óbvio que também o terapeuta pode facilmente, através do relato do paciente, transferir os seus conflitos interiores que estão também no seu inconsciente. Por exemplo, imagina que um paciente chega aqui e começa a revelar sobre como foi violada na infância, etc. E você, de repente, olha para o paciente, você se recorda que também passou por uma situação igual. Naquele momento, você também tem a vontade de chorar porque a pessoa está a contar aquela história. Naquele exato momento que você tem aquela vontade de chorar, que até você chega a chorar, é porque está a acontecer um processo de contra-transferência, que Freud também não gostava muito disso, mas hoje em dia, mais uma vez, isso é tido como um elemento fundamental para o tratamento das perturbações ou dos problemas. Por quê? A contra-transferência pode facilitar, naturalmente, a construção da relação empática, ou seja, da empatia. Só que é fundamental que este processo seja controlado, não é? Era muito fundamental, ou seja, é muito fundamental que nós tenhamos a capacidade de controlar esses desejos para que evitemos, naturalmente, que depois nos envolvamos e não consigamos ajudar o nosso paciente. Agora, são, na verdade, algumas questões ligadas à terapia psicanalítica. E, para finalizar, eu diria que a psicanálise ela tem como objetivo fundamental tratar o sintoma ou a doença através do quê? De uma investigação profunda de aspectos inconscientes para a consciência. E quando isso acontece, o paciente passa a tomar o conhecimento das coisas que estão acontecendo com ele através de algumas coisas que ele não entendia que estavam, na verdade, recalcados. E quando isso acontece, nós criamos condições para que aqui se estabeleça a homeostase, ou seja, o equilíbrio ou a catarse, que tinha se quebrado por causa do mau funcionamento dessas instâncias como o ego e superego, que eu já tinha feito menção logo no início desse vídeo. Então, essa, na verdade, é a psicoterapia psicanalítica, que tem o objetivo de tratar os problemas da pessoa através da investigação. A terapia psicanalítica ela é muito indicada para pessoas que tenham capacidade de fazer associação, que consigam falar. Pode não ser fundamental, por exemplo, para pessoas com psicoses graves, não é? Que para pessoas com esquizofrenia, que pode... Bom, para a esquizofrenia até que é recomendável, mas para aquelas pessoas que têm dificuldades de fazer associação livre de ideias, pode ser extremamente difícil aplicar esta terapia. Mas ela é tão funcional para investigar, por exemplo, transtornos de personalidade, para trabalhar as neuroses e outro tipo de perturbações que aqui vão surgindo. Fora aquelas que se tratam mesmo, por exemplo, transtorno de bipolar grave, pode ser muito difícil por causa da condição do paciente. Então, basicamente, esta é a terapia psicanalítica do Freud que nós tínhamos que tratar hoje. Como podem ver, há uma diferença entre a teoria do Freud, que lida mais com como entender as coisas, e a terapia que tem técnicas para tratar os problemas. Vou pedir ao professor Ivílio para que possa depois fazer também aí alguns reparos. Vocês podem comentar, podem colocar aí também vossas dúvidas, que eu estarei aqui junto com o professor Ivílio para poder responder. O professor Ivílio poderá também acrescentar algumas questões sobre esta psicoterapia. Até lá, boa noite a todos e muito obrigado.